Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais, e você chegou aqui no meu canal. Esse canal é um canal voltado para você que está se preparando para fazer uma prova, um concurso, para ser um professor efetivo aí do seu estado, do seu município. Porque esse canal traz conteúdos relevantes que vão auxiliar você na sua preparação. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. E essa noite, nesse momento, nós vamos aqui trazer para vocês um simulado todo especial, referente a um tema que é presente em qualquer edital, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Só que esse simulado terá questões somente de 2023, questões atualizadas. Então, você não pode perder essa oportunidade de se atualizar, de ver como é que as bancas estão cobrando, quais os artigos que as bancas estão cobrando dessa que é a nossa lei mais importante da educação nacional. Então, fica aqui com a gente, não perde essa oportunidade. O material está na descrição do vídeo com as questões que nós vamos aqui resolver junto com você, tá bom? Mas antes da gente começar, de fato, eu quero convidar você que está chegando no canal hoje, que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque todas as vezes que a gente colocar um conteúdo novo, você vai ser informado. E o mais importante que você pode fazer para contribuir com esse canal é compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Coloca aí, encaminha no grupo do WhatsApp, encaminha naqueles grupos que são formados para estúdio, no grupo da escola, para as pessoas que você sabe que estão nessa trajetória e que em breve serão servidores efetivos da educação, tá bom? E você pode também me acompanhar, sabe aonde? Nas minhas redes sociais. Olha aí que eu vou colocar para vocês. Eu estou lá no Instagram e você me acha com o @Kessia Montezuma. Por lá também eu coloco dicas, faço quiz, eu sempre tenho alguma coisa, compartilho minha experiência, tiro dúvidas, sempre lá também é um canal que você pode utilizar a favor aí da sua preparação. Também você me encontra no Facebook como Kessia Montezuma e você também vai me encontrar no Telegram. Lá você me acha com o Pedagogia Total, tá bom? Então, vamos iniciar? Vamos dar o pontapé inicial? Depois dessa introdução, vamos para aquilo que de fato hoje vai movimentar a nossa preparação, que é o simulado com a resolução de questões atuais, somente de 2023 de LDB, tá bom? Então acompanha aí comigo, vamos iniciar no material. Olha aí, tá para você bonitinho. Hoje, simulado de LDB 2023. Só questões de 2023, tá bom? Então vamos lá, juntinhos, começando aí com a nossa primeira questão. O enunciado traz para a gente o seguinte: a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, afirma no artigo 1º que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa e nos movimentos sociais
e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Essa lei disciplina. Qual é a lei? A 9394. Veja bem que aqui no artigo 1º trouxe para nós aí a abrangência da educação, tá? E, ao mesmo tempo, o enunciado quer saber que a Lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases, vai disciplinar o quê? Letra A. A educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E aqui, ó, é exatamente isso, certinho. Nós já achamos, inclusive, o gabarito da nossa questão. Por quê? A LDB, ela não vai disciplinar uma educação que se desenvolve na família, porque isso é próprio de cada cidadão que constitui a sua própria família. Não vai disciplinar uma educação que ocorre na convivência humana entre os diferentes sujeitos e os diferentes grupos sociais, muito menos no trabalho, tá? Então, e nem em outros espaços onde a educação acontece de formas distintas. Onde a LDB vai se aplicar? Onde a LDB vai normatizar a educação? Na educação escolar, tá bom? Então tá aí a letra A, que é o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão, questão 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, Lei 9394/96, estabelece os princípios segundo os quais deverá ser ministrado o ensino escolar no Brasil. Entre os conteúdos desses princípios, encontra-se a... Antes da gente ver as opções que foram apresentadas aqui na questão, eu quero ressaltar com você, e eu faço isso sempre, nas lives que eu faço aqui, nas aulas que estão disponibilizadas, inclusive, tá, pessoal? Eu tenho aqui no canal, você pode acessar aí, aulas de LDB, eu tenho um mini curso onde eu abordei os principais artigos que são cobrados da LDB e estou mostrando aqui para vocês por meio das questões. Mas você pode acessar, porque está disponível aqui para você no canal. É só você procurar aí, tem uma playlist, tá? Com as aulas que eu abordei, os temas mais cobrados de LDB. E quando eu falo, tanto nas aulas quanto nas lives, como agora eu estou fazendo também na correção de simulados, eu sempre destaco o quê? Que o artigo 2º da LDB, na verdade é o artigo 3º, tá? Da LDB, artigo 3º, ele sempre vai ser cobrado em prova. Veja comigo, acompanha aí na tela. Essa questão é de 2023, como todas, ou seja, são questões muito atuais. E o artigo 3º da LDB, que traz os princípios da educação nacional, eles sempre vão ser cobrados. Então, é necessário que você, o quê? Dê uma atenção especial aos princípios. Eu tenho e trouxe na aula que tratei dos princípios um mnemônico que vai te ajudar, tá? A saber, porque a LDB traz 14 princípios. São muitos princípios. A gente sabe desses 14 quais serão cobrados? Não. Então, qual é a sua única alternativa? Memorizar todos eles, tá bom? Então, ó, na aula que a gente tem aqui no canal, que trata do artigo 3º, tá lá o mnemônico. Eu vou colocar aqui para você as alternativas para a gente poder ver. E você vai lá na aula, tá bom? E veja esse mnemônico, que com toda certeza ele vai te ajudar. Letra A. Uniformização de concepções pedagógicas
errado. Esse não pode ser o nosso gabarito. Sabe por quê? Porque entre os princípios presentes lá está o pluralismo. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, não existe essa uniformização, tá? Então, por isso não pode ser. Letra B, possibilidades de padrões variáveis de qualidade. Aqui também vai estar errado, porque não existe esse princípio. Na LDB é garantia, vou botar aqui, ó, garantia de padrão de qualidade, tá? Então, não existe possibilidade de padrões variáveis de qualidade. Letra C, gestão centralizada do ensino público. Esse aqui também está errado, porque o princípio é gestão, vou botar aqui, ó, gestão democrática. E aí, ó, isso aqui é importante porque essa gestão democrática é do ensino público na forma da lei. Então, não existe a possibilidade de um outro modelo de gestão no ensino público que não seja o da gestão democrática. Inclusive, esse princípio, ele tem um caráter de obrigatoriedade. Então, por isso, a letra C não é o nosso gabarito. Aí vem a letra D, vinculação entre educação escolar e o trabalho. Tá, eu vou deixar essa aqui em stand-by e vou para a letra E. Prioridade, olha aqui, prioridade das instituições públicas sobre as privadas. Aqui, amoras e amores, eu já vou marcar que está errado, tá? Porque não existe prioridade das instituições públicas sobre as privadas. O princípio é coexistência. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E aí, a gente volta para a letra D e nós vamos marcar que ela é o gabarito, tá bom? Embora, preste bastante atenção, embora esse princípio esteja incompleto, porém, comparando todas as outras alternativas aqui dadas pela questão, ela é a mais correta. As outras estão erradas. Então, não existe a possibilidade de ser as outras alternativas. Só pode ser o que está na letra D. O princípio é a vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Faltou a complementação do princípio, mas isso não compromete comparando e vendo as outras possibilidades da questão, tá? E aí, ó, é muito importante, vou voltar rapidinho aqui para mim, tá? É muito importante que você memorize todos os 14 princípios, tá? Nós não sabemos quais serão cobrados, então a sua única alternativa é decorar mesmo, ok? Compreender? Sim. Saber como que eles são aplicados de fato lá no contexto real da educação? Também. Mas para sua prova, a memorização dos 14 princípios está em primeiro lugar, tá bom? Vamos continuar, então? Questão 3, vamos lá. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, observa alguns critérios de rendimento escolar, como letra a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos quantitativos. Aqui, ó,
está errado, porque não são os aspectos quantitativos, e sim os aspectos qualitativos, tá bom? Por quê? Porque é uma perspectiva formativa que vai acontecer ao longo do processo. E nessa perspectiva, o que tem maior prevalência é ou são os aspectos qualitativos e não os quantitativos e classificatórios. Então, não é o nosso gabarito. Letra B, discricionalidade em relação aos estudos de recuperação, que terá obrigatoriedade de ocorrer em paralelo ao período letivo. E aí, ó, esse aqui também tá errado, tá? Porque não é a discricionalidade, e sim a obrigatoriedade de estudos de recuperação, tá? E que esses estudos ocorram em paralelo ao ano letivo e não num único momento específico. Por isso, aqui também a letra B não pode ser o nosso gabarito. Letra C, inviabilidade de avançar nos cursos e séries mediante verificação do aprendizado. Errado também, porque não é inviabilidade e sim o quê? Possibilidade de avançar, mediante a verificação do aprendizado. Se aquele estudante ele está desenvolvendo, se ele está tendo um desempenho acima do esperado para aquele curso ou série, ou até mesmo ano, após a verificação por meio de exames, né? Ele poderá sim avançar. E não a impossibilidade ou a inviabilidade. É ao contrário, é a possibilidade, tá? Então, essa daqui tá errada. Só sobra pra gente a letra D. Vamos verificar? Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Então, a nossa o gabarito para a gente é a letra D, tá bom? Então, existe essa possibilidade. Lá no artigo 24, no inciso 5, traz para a gente essa possibilidade quando são colocados critérios para o de avaliação do rendimento escolar. Tá? Certinho? Então, vamos lá. Questão 4. A Lei Federal 9394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional conforme o artigo 11 aqui, ó. Na verdade, artigo 11 desta lei. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental é uma incumbência, letra A, dos estados? Não, não é incumbência dos estados. E aí, ó, outra informação importante e que você tá vendo e tá lá nas minhas aulas. Olha, eu tô ressaltando para você. Se você não viu a playlist das aulas de LDB, vá lá. A gente traz para vocês quais os artigos que são mais cobrados, e entre eles estão aqui os artigos que tratam da incumbência dos entes federados em relação ao dever da oferta, o dever de ofertar a educação básica. Então, olha, é fundamental que você saiba. E o artigo 11 traz as incumbências, as responsabilidades quanto à oferta do ente federado, e é isso que a questão está cobrando. É o dos estados? Não. O artigo 11 não traz a incumbência em relação à oferta dos estados, tá? Que os estados têm que ofertar. Letra B, dos municípios, aí sim, a gente vai colocar que aqui está correto e, ó, gabarito letra B, tá bom? É incumbência dos municípios, tá? Belezinha? Tá tranquilo, então? Bora avançar. Eu só quero trazer para vocês, ressaltar aqui algo importante, o quê?
que a LDB ela vem trazendo quais são as incumbências dos entes federados. E a gente sabe que o Distrito Federal, de acordo com a Constituição, possui uma característica sui generis, ou seja, ele carrega em si atribuições, incumbências, responsabilidades, tanto de estados quanto de municípios. Na LDB, ela vem trazendo em cada um desses artigos que tratam da responsabilidade, da incumbência dos entes federados quanto à oferta de cada um desses entes federados. E em um parágrafo único, tá? Ela traz aí qual é a incumbência do ente federado que tem essa característica sui generis, que é o Distrito Federal, tá bom? Então, assim, mas lá não está escrito que cabe ao Distrito Federal as mesmas incumbências de estados e de municípios. Então, aí não seria, voltando lá na questão, ó, aí não teria uma dupla resposta? Não. Por quê? Porque menciona o artigo, especificamente o artigo 11. E esse artigo 11 traz a incumbência dos municípios, tá? Em relação à oferta. E não traz um parágrafo que se refira exclusivamente a essa incumbência do Distrito Federal como ente sui generis, tá bom? Belezinha? Então, a resposta só pode ser o que está na letra B, ok? Bora avançar. Questão 5. De acordo com a Lei 9394/96, artigo 30 é correto. Então, a gente está buscando o que é correto afirmar. Por exemplo, que a educação infantil será oferecida em, letra A, creches públicas ou privadas para crianças de até 5 anos de idade. Pessoal, errado, tá bom? Porque quando a gente menciona creches, nós vamos lembrar que as creches vão ser ofertadas até a faixa etária de 3 anos. Olha aqui, eu já vou deixar, inclusive, aqui para vocês, um esqueminha aqui, ó, educação infantil. É a primeira etapa. Aí, a primeira fase da educação infantil vai ser creches. E as creches vão atender os estudantes, os pokémonzinhos baby, de 0 a 3 anos. A segunda fase da educação infantil, Amoras e Amores, vai ser a pré-escola. E a pré-escola vai atender os pokémons de 4 a 5 anos. Então, existe sim uma classificação, uma organização, na verdade, relativa a essa faixa etária. E é isso que a questão está cobrando. Então, na letra A, creches públicas ou privadas para crianças de até 5 anos, não, as creches vão para crianças aqui, ó, de até 3 anos, tá bom? Então, aqui não é o nosso gabarito. Letra B, pré-escolas para crianças de 3 a 6 anos de idade. Errado, porque a pré-escola são crianças de 4 e 5 anos, tá bom? Letra C, creches ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade. Aí sim, ó, a gente chegou no gabarito da nossa questão 5, aí sim a letra C. A creche, ó, até 3 anos de idade, tá bom? Esse é o nosso gabarito. Lembrando, tá aí para vocês, creches de 0 a 3 e pré-escola 4 e 5 anos, tá bom? Então, bora avançar. Questão 6. De acordo com a Lei 9394/96, a LDB, no artigo 23, é correto afirmar que, tendo como base as normas curriculares gerais, letra a educação básica poderá organizar-se em séries anuais e ciclos, mas não em períodos semestrais,
pois isso tornaria inviável a transferência de estudantes. Errado. O artigo 23 diz sim que poderá, além de séries anuais e ciclos, a educação básica se organizar em períodos semestrais. Então, portanto, letra A, errado. Letra B, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas, reduzindo-se, quando necessário, o número de horas letivas previstas nessa lei. Errado, tá? Esse reduzindo aqui, ó, deixou errado. Não pode reduzir o número de horas letivas. Vai se adequar? Deve se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas, mas nunca reduzir o número de horas letivas, ok? Letra C. A educação básica poderá organizar-se em ciclos, favorecendo a progressão automática dos estudantes, evitando reprovação e a evasão escolar. Presta bastante atenção. Essa alternativa, que está na letra C, está errada. Por quê? Porque afirmou que a educação deverá, deverá. Esse verbo, gente, significa uma obrigação. E o artigo 23 traz as possibilidades que a educação básica poderá ser organizada, e não a obrigação da organização. E esse deverá aqui, deixou a questão errada. Letra D. A alternativa, né? Errada. Letra D. O calendário escolar deverá, mais uma vez trazendo o verbo deverá. Esse verbo traz o quê? A obrigatoriedade. Adequar-se às peculiaridades climáticas locais, exceto as econômicas. E aí, esse exceto já deixou o item errado, tá? Inclusive econômicas, a critério de cada estabelecimento de ensino, inclusive e não exceto. Então, só sobrou aqui, errado. Só sobrou para nós aqui, então, o que está na letra E. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tá? Então, letra E é uma possibilidade que está aí, no artigo 23, tá bom? É a correta. Belezinha? Vamos lá, questão 7. A Lei Federal 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conforme o artigo 13 dessa lei, os docentes incumbir-se-ão, entre outros. Mais um destaque aqui, questões só de 2023, lá na nossa aula, que está aí no canal e que você pode acessar quando você quiser, quantas vezes você quiser. Nós destacamos o quê? Que o artigo 13, ele trata das incumbências de quem? Dos docentes, ou seja, as nossas responsabilidades, os nossos deveres, as nossas obrigações em relação à educação nacional. E aí, sempre é cobrado. Tá lá, tem uma aula só tratando aí das incumbências dos entes federados, dos estabelecimentos de ensino, que está no artigo 12 e o 13, que é as incumbências do docente. E aí, tem um mnemônico lá para ajudar, viu? Corre lá para você conhecer, tá bom? E aí, são 6 incumbências, ok? Vamos ver se alguma dessas aqui, com certeza uma delas nós temos que ver qual que é, tá bom?
letra A, ministrar os dias letivos e as horas aula estabelecidos. Estabelecidos aonde? Na própria lei. Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, tá? Esse aqui, amoras e amores, eu já vou marcar para vocês que é o gabarito, tá? É incumbência do docente ministrar os dias letivos e as horas-aulas estabelecidos na própria legislação, tá? E também no seu sistema de ensino, porque a gente sabe o quê? Que existem sistemas de ensino que já trabalham com carga horária ampliada, como, por exemplo, aqui no Distrito Federal, onde eu sou professora efetiva de educação básica, 40 horas. Já contei para vocês. Aqui no nosso sistema de ensino, a gente trabalha com uma carga horária ampliada a essa carga horária mínima estabelecida pela própria legislação. Então, mesmo que seja estabelecida essa carga horária ampliada, cabe ao docente ministrar esses dias letivos e essas horas aulas estabelecidos, tá? E as outras alternativas são todas o quê? Incumbência dos estabelecimentos de ensino. Então, o que as bancas gostam de fazer? Elas gostam de trazer o quê? As incumbências de estabelecimentos de ensino e as incumbências de docentes e fazer o quê? A verificação se você sabe o que é de cada um, tá? Então, é importante que você saiba. Tá aí, tá na aula, no conjunto de aula, na playlist de LDB aqui do canal, tá bom? Todas as outras, incumbências de estabelecimentos de ensino, tá? Vamos lá, questão 8. A alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pela Lei 13.415 de 2017 substitui o modelo único de currículo do ensino médio. Lembra, essa lei aqui, ó, foi a lei que trouxe o que a gente chama do quê? Do novo ensino médio, que inclusive ainda está em vigor, tá? Muita gente está sabendo, isso está sendo amplamente divulgado, as pessoas estão aí, inclusive, participando de fóruns, conferências, pesquisas, tudo no intuito de verificar a possibilidade de uma adequação, de um ajuste que foi feito nesse chamado novo ensino médio. Entretanto, o que está valendo? O que a Lei 13.415 de 2017 instituiu como alteração dessa organização curricular. E o que a questão está cobrando aí para a gente? Sobre essa mudança, é correto afirmar que, letra A, substitui a base comum curricular pelos itinerários formativos específicos. Errado. Essa lei não vai substituir a base comum curricular. Inclusive, ela vai estabelecer que o currículo do ensino médio será formado por uma base nacional comum, mais itinerários formativos. Então, não vai substituir uma base nacional comum, tá bom? Então, esse não é o nosso gabarito. A gente está procurando o que é correto. Letra B, estabelece a formação técnica e profissional como finalidade do ensino médio. Não, tá? Errado também. Essa lei, ela não vai estabelecer a formação técnica e profissional como finalidade, e sim como um itinerário
formativo do novo ensino médio e não finalidade de todo o ensino médio, tá bom? Então, por isso, não é o nosso gabarito. Letra C, visa centralizar e isolar as modalidades de currículo em divisões disciplinares. Meu Deus, olha, centraliza e isola, coisa esquisita, né? Já na construção da própria redação, a gente já via que tem alguma coisa que não está fechando. Então, ó, errado. O que o ensino médio vai fazer com as modalidades vai integrar essas modalidades e não isolar. Vai integrar essas modalidades ao ensino médio. Então, errado. Letra D. Privilegia a flexibilidade da organização curricular e o protagonismo juvenil. Aí sim, ó, achamos o gabarito, tá? Privilegia, ou seja, amoras e amores, traz aí em primeiro plano a flexibilidade dessa organização quando ela estabelece o quê? A possibilidade dos sistemas de ensino instituírem o quê? Os seus itinerários formativos, o que vai possibilitar que esses estudantes tenham protagonismo ao decidir qual é o itinerário que eles vão cursar, ok? Então, letra E vai estar errado, porque a gente já achou o gabarito, que é a letra D, exclui, ó, deixa de fora a importância da integração entre educação e as questões socioculturais. Erradíssimo, tá? Não deixa de fora, não. Passa a incluir essa relação, a importância dessa integração, tá? Com a educação e as questões socioculturais. É a formação integral dos sujeitos, que é o que propõe a BNCC, inclusive a do ensino médio. Então, vamos avançar? Questão 9. O ensino deverá ser ministrado com base em princípios. Olha eles aí de novo aqui para gente, em uma banca diferente, no mesmo ano, mas sendo mais uma vez cobrado aí o artigo 3º, os 14 princípios, tá bom? Vamos lá. Vamos analisar os itens. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. É princípio? Sim. Tá lá. E aí, ó, eu vou deixar aqui para vocês o mnemônico, tá bom? É o 4G, 3V, LI, Plu, Ré, 2, Có, 2. Quécia do céu, que mnemônico gigante. Aqui estão os 14 princípios, tá? Lá na minha aula você vai entender, mas eu já vou dar um spoiler para você que não assistiu, tá? Cada um aqui, ó, tem uma finalidade. Esse 4G aqui traz as iniciais, ó, vou botar assim, ó, 4G são 4 princípios que iniciam com a letra G, tá? Gratuidade do ensino público, estabelecimentos oficiais, garantia do padrão de qualidade, gestão democrática do ensino público na forma da lei e garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, são 4 princípios que começam com a letrinha G, tá? Quando a gente vem para o 3V, serão o quê? 3 princípios que começam com a letra V, que são valorização do profissional da educação escolar, que é a valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, tá bom? Aí, ó, cada um desses aqui é a inicial de um princípio. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar, a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O IG é igualdade de condições, é o início
as iniciais do princípio, tá? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Aí a gente tem o PLUD, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. A gente tem aqui o RE, por que é 2? Igualzinho à fórmula matemática, uma fórmula que eu falo que é a fórmula da aprovação, tá? Tinha que ter um mnemônico para ajudar aí a gente. São 14, gente. Precisa estar na cabeça de vocês. O RE, porque são 2, tá? É respeito à liberdade e apreço à tolerância. É o RE de respeito. E respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência, o quê? Auditiva. Esse último que eu falei agora, do respeito, desse respeito à diversidade humana, ele foi o 14º princípio. É o mais recente entre os princípios da educação nacional, tá? E a gente tem CO2, é a mesma coisa. Um CO, que é a consideração com a diversidade étnico-racial, e o outro CO é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Meus amores e minhas amoras, estão os 14 aqui. Aí, ó, basta só você fazer o quê? Memorizar. É preciso. A sua prova vai cair o artigo 3º da LDB, com toda certeza, tá bom? E aí, ó, voltando lá para a questão, a gente vai colocar aqui o quê? Vamos analisar os itens. O primeiro a gente já viu que tem, é o pluralismo. Olha aqui ele no mnemônico. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Presunção da legitimidade ou veracidade escolar. Em algum momento nós temos uma inicial ou algo que nos lembre no mnemônico essa presunção de legitimidade? Não, porque isso aqui não é princípio na educação nacional, de acordo com a LDB, tá? Então, o item 2 aí não é. Aí vem aqui, ó, respeito à liberdade e apreço à tolerância, é sim, tá? Tá aqui, ó, um dos RE que a gente colocou no mnemônico. E, por último, aqui, a consideração com a diversidade étnico-racial. É um dos CO aqui, tá? Então, esses são, vamos colocar, esse aqui é, e o quarto também é. E dentro daquilo que a gente analisou, estão corretos. O que está correto? Os itens 1, 3, 4, não é isso? 1, 3 e 4. Onde é que está esse gabarito? Na letra C. Somente os itens 1, 3 e 4 estão corretos, tá bom? Belezinha? Então, bora avançar. 10. Questão 10. Leia o caso a seguir. J tem 16 anos e não concluiu quem? O ensino fundamental, tendo cursado somente até o 5º ano, tá? 5º ano é o último ano do ensino fundamental, na primeira fase, que também a gente conhece como o quê? Anos iniciais, tá? Considerando o que dispõe na LDB 9394/96, em relação à educação de jovens e adultos, o J pode, letra A, realizar exames supletivos para concluir o ensino médio. Errado, porque o que dispõe na LDB para aqueles estudantes que não cursaram, ou quer dizer, que não concluíram, ou até mesmo não cursaram o ensino médio, para fazer o quê? Exames supletivos, ele deverá ser o quê? Maior de 18 anos. Olha, percebe aqui comigo, eu vou fazer aqui nesse ladinho para você ver. Quando a gente fala de educação de jovens e adultos, a gente está falando daqueles estudantes que não tiveram a oportunidade do quê?
não cursaram ou não concluíram os estudos na chamada idade própria. Então, a EJA, ela dá duas possibilidades. A primeira possibilidade é desse estudante retornar para a escola e cursar a educação de jovens e adultos. Ele poderá cursar. Ou ainda, ele poderá prestar exames de conclusão, tá? São as duas possibilidades que a LDB dá aos estudantes que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na chamada idade própria, ok? Qual é a idade própria? É a idade do ensino regular, que ocorre aí, né, dos 4 aos 17 anos, lembrando o quê? Que a educação de jovens e adultos, ela será ofertada nos ensinos fundamental e médio, tá? Não vai existir educação de jovens e adultos referente àqueles que não tiveram acesso ou continuidade em relação à educação infantil, tá? É só ensino fundamental e médio. Então, esses poderão ou cursar ou prestar exames. Tanto para cursar quanto para prestar exames, tanto essas duas possibilidades aqui, ó, existe o quê? Uma idade mínima exigida. Para o ensino fundamental, tem que ser estudantes que sejam o quê? Maiores de 15. E para o ensino médio, são os estudantes maiores de 18 anos. Então, ó, voltando lá nas nossas alternativas, por que o Jota não vai poder prestar exames supletivos para concluir o ensino médio? Porque ele tem o quê? 16 anos. E o ensino médio tem que ser o quanto a faixa etária? Maiores de 18. Então, letra A não é o nosso gabarito. Letra B, prestar exame supletivo para concluir a educação básica. Não existe essa possibilidade na LDB. Errado. Você fazer um exame supletivo que você conclua toda a educação básica, tá? Então, você vai ter que fazer os exames supletivos aos 2 níveis, aí no caso, no nível de ensino fundamental e no nível de ensino médio, tá? Mas um a cada vez e não um para toda a educação básica, desde que você atenda os requisitos que a própria lei estabelece, que são o quê? As idades mínimas, tá bom? Vamos lá, letra C. Fazer o exame supletivo para concluir o ensino fundamental. Aí sim, ó, ele tem 16 anos, aí conforme a LDB, ele poderá sim, porque para exame supletivo para concluir o ensino fundamental, tem que ser maior de 15 e ele tem 16. Aí ele poderá, tá? E a letra D tá errada, porque a gente já achou o gabarito, que é a letra C, concluir o ensino médio ao se inscrever e ser aprovado no Enem, tá bom? Então, aí, não é por quê? Porque ele não pode fazer o quê? O ensino médio. Ele tem que fazer o quê? Primeiro, em função da sua idade, ele não poderá concluir o ensino médio ao inscrever-se e ser aprovado no Enem, tá bom? Não pode. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. 11. A idade na qual a frequência à escola é obrigatória variou ao longo do tempo no Brasil. Conforme a LDB, a Lei 9394/96, a educação escolar obrigatória hoje em nosso país corresponde ao período do letra A, dos 4 aos 17 anos, letra B, de 3 aos 16, letra C, de 5 aos 16 e letra B,
dos 6 aos 17 anos. E aí, né, meus amores e minhas amoras, o gabarito é o que está na letra A. Lembrando o quê? Existe duas situações importantes em relação à educação que é oferecida de forma gratuita pelo Estado no nosso país. Tá aí, ó, no Brasil. Existe duas situações. Uma que se chama gratuidade, e aí essa daqui, se o poder público for ofertar, essa gratuidade é garantida a todos, independente do que? Raça, cor, etnia, em todos os níveis. Lembrando que quando a gente fala de níveis, a gente está falando de educação básica e estamos falando também de educação superior, tá bom? Amoras e amores, é a gratuidade. O poder público, por meio de seus entes federados, oferta a educação, essa oferta tem que ser gratuita em todos os níveis. Agora, quando a questão traz aqui a obrigatoriedade. Nós estamos falando de algo que vai estar junto com a gratuidade, mas trazendo essa o quê? Especificidade. E o que significa essa especificidade? Cabe tanto ao poder público oferecer por meio dos seus entes federados, quanto quem? A família em matricular. Por isso que está lá, tanto poder público quanto a família. E aí, ó, existe aqui o quê? Uma idade própria, que é essa aqui, ó, que é dos 4 aos 17 anos. E como que isso acontece? E onde acontece? Essa obrigatoriedade, ela acontece na educação básica. Porém, tendo início aonde? Na pré-escola. Aos 4 anos, ok? Ela vai perpassar todo o ensino fundamental e vai ser concluída onde? Lá no ensino médio, essa obrigatoriedade, no ensino médio aos 17 anos. E aí, amoras e amores, você pode estar aí me perguntando, mas Kessia, e a creche, que é educação infantil, ela não é obrigatória? Não é. A obrigatoriedade do Estado oferecer vaga para todos os estudantes e a família matricular esses estudantes se dá somente na pré-escola. A creche, que é uma fase da educação infantil, não será obrigatória. Quando ofertada vai ser gratuita? Sim. Pelo poder público? Sim. Mas obrigatória? Não. Então, você não pode confundir o que é gratuidade com o que é obrigatoriedade. Obrigatoriedade é dos 4 aos 17 anos, organizado em pré-escola, se estendendo até o ensino médio aos 17 anos, tá bom? Tranquilinho? Bora avançar. 12, olha aí o que a 12 traz pra gente. Vamos lá. Acerca das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96, assinale a alternativa incorreta. Amores, olha aí, muita atenção para os comandos das questões. Aqui a gente está procurando o que é errado, tá bom? Então, letra A. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Certinho, tá? Essa alternativa que está na letra A está correta.
todas as vezes, meus amores e minhas amoras, guarda essa informação. Todas as vezes que envolver os entes federados, União, Estados, o Distrito Federal e os municípios, no contexto da organização da educação, sempre, 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 eles vão atuar em regime de colaboração, tá? Sempre. Por isso, a letra A está correta. Letra B. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias, educacionais. E aí, ó, certinho. Lembrando que a União vai ter função normativa. O que é essa função? De dar normas, regras, diretrizes. A própria lei foi exercida em função aí, apresentada em função do quê? A União em função da sua característica que é normativa, tá? Redistributiva tem a ver com os recursos financeiros e supletiva vai dar o apoio técnico e profissional aí aos entes federados, tá bom? Então, aqui tá certinho. Lembra que a gente está procurando a incorreta? Então, vamos para a letra C. Os sistemas de ensino não terão liberdade de organização nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aí, pronto, isso aqui está errado, está incorreto. Então, nós achamos o gabarito, é a letra C. Por quê? Nos termos da lei, os sistemas de ensino, eles terão liberdade para organizar dentro daquilo que a própria lei estabelece como norma, tá? Então, terão. Esse não terão deixou o item errado, portanto, é o nosso gabarito, aquilo que nós estamos procurando, tá bom? Letra D. É dever dos pais, só para a gente finalizar, que a gente sabe que está correto, é dever dos pais ou responsáveis, e aí quando boto o dever, ó, é obrigação, é algo que precisa ser feito. Efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, certo? Porque aqui, aos 4 anos, tem início do quê? Da chamada obrigatoriedade. Tranquilo, amoras e amores? E aí, ó, vamos avançar nas nossas questões, porque aí, ó, chegamos, já passamos mais da metade, né? Porque nós vamos ter 20 questões e agora a gente vai respondendo os itens, o quê? De certo ou errado, tá bom? O dever do Estado com a educação escolar pública limita-se à garantia da oferta do ensino fundamental obrigatório e gratuito. Errado. Erradíssimo, porque o dever do Estado com a educação escolar pública será exercido em todos os níveis. Então, a gente tem aí o quê? Nós estamos falando do dever da educação escolar pública. Então, o dever dessa educação vai se dar em todos os níveis. Educação básica, com as suas etapas e modalidades. Educação superior, com o quê? Com seus cursos e programas. Então, ó, errado, tá? 14. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 31, a avaliação na educação infantil deve ser feita mediante o acompanhamento e o registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Certinho, tá? Sem o objetivo de promoção, ok? Então, ó, ai, professora, mas existe avaliação na educação infantil? Sim,
Existe, o artigo 31 diz, lá vai ser feito provas, vai ser feito seminários, lá vai ser feito questionários. Não, olha como é que a educação infantil vai avaliar. Como será feita a avaliação? Mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento, tá? E o que é mais importante? Que a lei traz sem objetivo de promoção, mesmo que para o acesso ao ensino fundamental, ok? 15. Segundo o artigo 21 da Lei 9394/96, a educação escolar compõe-se apenas da educação básica, que é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. E aí, amoras e amores, eu sempre falo, né? Trouxe termos restritivos, apenas, unicamente, somente, você tem que fazer o quê? Acender o farol, tá? Analisar o item com mais cuidado. Aqui a gente já sabe, inclusive, né, que está errado. Em 99% das vezes isso vai acontecer, tá? Mas preste bem atenção, 99 vai aparecer termos restritivos onde estará correto o item? Sim, mas na maioria das vezes eles estão errados. Então, o que você tem que fazer? Já ir marcando que está errado? De jeito nenhum. Você vai fazer o quê? Você vai analisar com cuidado, você vai analisar com calma, tá? Para poder ver qual vai ser o gabarito aí da questão. Aqui tá errado, gente, porque tá falando assim, ó, a educação escolar, ela vai possuir o quê? 2 níveis, que vai ser o da educação básica e da educação superior. Aqui diz que apenas educação básica. Errado, tá bom? Vamos lá. 16. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino fundamental é facultativo, tem duração máxima de 6 anos e é gratuito na escola pública. Inicia-se aos 12 anos de idade e tem por finalidade a formação técnica do cidadão. Meus amores e minhas amoras, recheada de erros essa questão. Ó, já vou colocar aqui, ela está errada. E aí, ó, vocês poderiam, inclusive, escolher qual dos erros você ia ter como referência para poder marcar esse item. E aí, ó, deixa eu falar para vocês essa questão. Começa assim, ó, o ensino fundamental é facultativo. Errado. Todo o ensino fundamental, ele está dentro da chamada o quê? Obrigatoriedade e não facultatividade, tá? Então, primeiro erro. Tem duração máxima de 6 anos? Errado, não tem duração máxima, não. Tem duração, e nem de 6 anos. Tem duração de 9 anos, ok? Aí, para não dizer que tá tudo errado, vem assim, é gratuito na escola pública, sim, porque o ensino público tem como princípio o quê? A gratuidade. Então, não vai cobrar nada. Aí, isso aqui tá beleza. Inicia-se aos 12 anos de idade? Errado. Ou quando vai iniciar o ensino fundamental? Vai iniciar aos 6 anos e não 12 anos. E tem por finalidade a formação técnica. Errado. Tem por finalidade a formação integral do cidadão ou do educando, tá? Então, ó, um monte de erro que a gente viu aqui. Por isso, mais do que nunca, a questão 16 está errada. Vamos para 17? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece e regulamenta as diretrizes gerais para a educação nos sistemas de ensino.
Em cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal, a LDB dispõe em seu artigo 9º sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação, que é o PNE, resguardando os princípios constitucionais, bem como incluindo o conceito de gestão democrática. O Plano Nacional de Educação, PNE, aborda questões, concepções e metas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino e à gestão democrática. E aí, tudo certinho. É uma questão extensa, tá? Mas qual que é a dica? Fazer igualzinho eu fui fazendo aqui com vocês, tá bom? Desculpa. Vai fazendo por partes, vai analisando cada pedacinho, porque aí, ó, você tem a possibilidade de acertar o item. Se você ler tudo de uma vez, se você for assim atropelando, a chance de errar é muito maior, tá? Então vai por partes. Encontrou questões grandes, vai fatiando bonitinho, analisando cada pedacinho, que aí você tem maior chance de acertar. E essa daqui tá toda corretinha, tá? Vamos para 18? No Brasil, a organização da educação básica deve ocorrer seguindo um padrão único. Ai, meu Deus! Nacional, sem adequações. Ai, meu Deus! Na forma ou no método. E sem considerar, ai, Jesus, as particularidades de cada região ou a cultura local, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Meus amores, ó, já marquei aí para vocês os pontos que deixaram essa questão o quê? Errada, tá? Não vai seguir um padrão único nacional, vai existir o quê? Uma base nacional comum, mas vai privilegiar o quê? Cada região ou cada cultura, quando ela possibilita que esse currículo seja formado por quê? Por uma parte diversificada, tá? Então, ó, erradíssima essa questão. Vamos para 19? Estamos chegando aí já na reta final. 19. No Brasil, a educação básica no nível fundamental deve ter uma carga horária mínima anual de 1.800 horas. Meus amores e minhas amoras, olha, a própria LDB traz essa expressão aqui para essa etapa, tá? Então, muita atenção aí quando você estiver fazendo o item. Por quê? Porque o erro não está em atribuir esse nome à etapa, tá? Ela traz aí. Aí, você vai ver o seguinte, que está trazendo relação o quê? A carga horária, tá? E não a forma de organização, tá? Então, se está falando da carga horária, pode usar esse termo, a lei, inclusive, usou. Quando trouxer aí a organização administrativa dessa educação, é que não pode atribuir ao ensino fundamental ele ser nível e sim uma etapa, tá? Mas em relação à carga horária, a própria lei utiliza esse termo. Só que aqui está dizendo que deve ter uma carga mínima anual de 1.800 horas. Errado, tá? Nós vamos lembrar o quê? Que em relação à carga horária, o que nós temos hoje na LDB? Educação infantil e o ensino fundamental, eles vão ter uma carga horária mínima do quê? De 800 horas e não de 1.800 horas, tá? Por isso que tá errado. Olha outro erro, distribuídas por um mínimo de 300 dias de efetivo trabalho. Não é 300 dias, é no mínimo que 200 dias, tá?
Então, ó, aqui ainda em relação à carga horária, a gente vai colocar o quê? O ensino médio. O ensino médio, atualmente, tem uma carga horária mínima de quantas horas? De 1.000 horas, e não de 800, porque a Lei 13.415 de 2017 trouxe essa alteração, ampliando essa carga horária mínima do ensino médio, que nós já estamos com ela sendo de 1.000 horas. Aí aqui, ó, tanto para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, os dias de efetivo trabalho não alteraram, permanecerão para eles o quê? 200 dias, tá? E não 300, como foi colocado aqui. Aí tem assim, ó, excluído o tempo reservado aos exames finais, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases. Para o ensino fundamental e médio, de suas cargas horárias, vai ser, sim, excluído o tempo, tá? Então, muita atenção aí, já pontuei os erros dessa questão. E para a gente finalizar, 20, a versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 1996, garantiu a ampliação do direito à educação básica, olha aqui, obrigatória e gratuita, dos 3 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, sendo direito de todos a educação de qualidade e gratuita. E aí, ó, está errado, porque, ó, trouxe obrigatória e gratuita. Qual é a faixa etária da obrigatoriedade? Que não exclui a gratuidade, permanece obrigatoriedade e gratuidade dos 4 aos 17 e não dos 3, tá bom? Belezinha? E aí, ó, amoras e amores, nós fechamos o nosso simulado hoje. Galerinha, ó, vem aqui comigo. Só de questões de LDB 2023. Mais atualizado que isso, não tem. Trouxemos aqui para vocês, tá bom? Então, ó, vocês viram quais os artigos, as formas, como que está sendo cobrado. Então, agora é só refazer essas questões se necessário. E, se foi relevante para você, não esquece, dá o like. Se não está inscrito no canal, chegou para a gente hoje aqui, se inscreve no canal, já conheceu, né? Então, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque todas as vezes que nós trouxermos um vídeo novo, um conteúdo novo, você vai ser notificado. E como é que você consegue ajudar aqui o canal? É simples e não paga nada, tá? É só você compartilhar o nosso canal com o maior número de pessoas possíveis. Você fortalece e a gente vai trazer cada vez mais conteúdos relevantes que vão contribuir para a sua preparação, tá bom? Então, foi um prazer enorme poder estar com vocês aqui. A presença de vocês muito me alegrou e eu espero vocês nos próximos vídeos, nas próximas lives, em novas oportunidades. Desejo bons estudos e que vocês tenham muita saúde e paz. Até mais. Tchau, tchau.